que me acompanha pelas redes sociais, minha página no Facebook, meu canal no YouTube. Esta aula é especialmente para você. Aula envolvendo o regimento da Universidade Federal da Bahia, a parte atinente ao corpo docente. Toda atenção para este aspecto, tá? Muito provavelmente teremos questões envolvendo isso na prova da Universidade Federal da Bahia. Olha só, quando nós falamos desse corpo docente, a gente precisa entender o seguinte: falar em corpo docente é falar nos professores, tá? Só que aqui nós temos o seguinte aprofundamento: existem professores que são professores da carreira e existem professores que não são da carreira, tá? Então aqui você tem professores da carreira do magistério superior e nós temos professores que não são integrantes da carreira. Então, não integrantes da carreira envolvendo este magistério superior, tá? O que é que a gente precisa saber? Como é que funciona essa questão de carreira ligada ao magistério? Pensar em carreira do magistério superior, o que é que nós devemos vislumbrar? Primeiro, que esse integrante da carreira do magistério superior, ele tem um ingresso condicionado à realização de concurso público. Então, o ingresso, ele vai se dar através de concurso público. Quando nós pensamos, ou quando nós pensarmos neste concurso público, este concurso público, ele será obrigatoriamente de provas e títulos. Obrigatoriamente concurso público de provas e títulos. Toda atenção para este aspecto. Aqui não é prova ou prova e título. Obrigatoriamente provas e títulos, tá? E existe em relação a este magistério um escalonamento desta carreira. Se nós pensarmos, nós teremos aqui 5 grandes categorias. De baixo para cima nós temos o seguinte: nós temos o chamado professor auxiliar, nós temos o professor assistente, nós temos o professor considerado como adjunto, nós temos ainda o professor associado e nós temos, por fim, o chamado professor titular. Nossa conversa inicial vai acerca deste professor titular. Porque se a gente pega o artigo 109 do regimento, ele traz a seguinte disposição: que o ingresso na carreira do magistério superior ou na classe de professor titular, quando eu digo esse ou na classe de professor titular, ele dá a falsa ideia que o titular não está inserido na carreira. Então a gente precisa entender, e aí de uma forma um pouco mais detalhada, e por isso eu escolhi para você que me acompanha pelas redes sociais este aprofundamento, para o seguinte: você deve observar que é diferente o professor titular relacionado à carreira com o chamado, então veja só, existe uma diferença do chamado professor titular também, veja que é o mesmo nome, só que esse professor titular é um professor titular livre. A do professor titular livre, de fato, eu estou diante de um cargo isolado. A previsão disso é uma previsão na Lei da Carreira do Magistério Superior, que é a Lei 12.772 de 2012. Essa lei ela vai prever este cargo.
esse indivíduo, para ingressar, também é por concurso público, tá? Este concurso público, ele é um concurso, além de ser um concurso público e de provas de títulos, né? Além de ser um concurso de provas de títulos, existem outros requisitos. Quais são? O indivíduo terá que ter como requisito, e por isso o E, eu falei agora há pouco, ele precisa ser doutor. Então precisa ter o título de doutor. Mas não só isso, além disso, existe a necessidade da comprovação de experiência. Essa experiência, ela é comprovada de qual forma? 10 anos no desempenho da atividade, 10 anos no desempenho da atividade, essa é uma das formas, ou 10 anos no desempenho da atividade, ou 10 anos especificamente da aquisição do título de doutor, da aquisição do título de doutor. Então veja que esse é um grande aprofundamento que você precisa ter na mente para que você não perca uma questão que é considerada uma questão simples, tá certo? Então muito cuidado, porque isso aqui, esse desdobramento, ele não está no regimento, ele está nessa legislação, tá? Então aqui você vai analisar exatamente o desempenho dessa carreira. É aí então que vai surgir o termo, e esse termo é ligado à ideia de progressão funcional. Venha comigo para que você consiga enxergar como é que acontece esta progressão. Quando nós falarmos em progressão funcional, esta progressão funcional, ela poderá ser feita de duas formas. Ela pode acontecer primeiro de um nível para o outro. De um nível para o outro, isso será feito dentro da mesma classe. Aqui chama a atenção de vocês para o seguinte: quando nós falamos em professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto, associado e titular, nós estamos falando especificamente em que todos eles aqui juntos estão falando, estão representando as classes ligadas ao magistério. Cada classe desta é composta por um nível ou por 4 níveis, especificamente quando nós pensarmos dentro do regimento geral da universidade, tá? Então pode ser de um nível para o outro dentro da mesma classe, ou pode acontecer de uma classe para outra. Pode acontecer ainda de uma classe para outra. Então, quando nós falarmos em progressão funcional, a análise que deve ser feita é uma análise envolvendo basicamente 2 grandes critérios. E quais são basicamente esses 2 grandes critérios? Nós temos um critério relacionado à avaliação de desempenho, assim como o critério pode ser relacionado, pode estar relacionado especificamente à titulação. O critério pode ser a avaliação de desempenho, como o critério pode ser a titulação. É aí então que nós precisamos observar que é possível que haja saída de auxiliar para assistente, por exemplo, envolvendo tanto essa avaliação de desempenho quanto a titulação. Então,
Neste momento, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: eu acabo de criar um grupo de estudo gratuitamente no Facebook, tá? Basta você digitar aí grupo de estudo do Prof. Alan Vinícius, tá certo? É um grupo fechado para você que quer se dedicar à preparação para concursos públicos. E por que um grupo fechado? Porque é apenas para aqueles que de fato querem participar, querem mudar de vida, como você que está me assistindo. Nas lições seguintes, na próxima aula envolvendo as redes sociais, como a minha página no Facebook, meu canal no YouTube, eu postarei aqui a aula de número 2, dizendo exatamente como ocorrerá todo este processo envolvendo a progressão nas classes, assim como nos aspectos atinentes aos níveis relacionados a cada uma das classes. Beleza, galera? É isso aí. Se você ainda não me segue pelas redes sociais, são diversas dicas, tá certo? Cada item desse, cada aspecto deste, cada ferramenta desta tem um fator diferente. O canal do YouTube são postadas essas aulas aqui junto com a página no Facebook, tá? A página no Facebook, assim como o canal do YouTube, a gente posta essas aulas um pouco mais longas, tá certo? A parte do Instagram, diariamente nós postamos as dicas de 1 minuto, tá? Que é a ferramenta que o Instagram proporciona. São dicas rápidas, são macetes para que você fique ligado, antenado. São insights para que você consiga ter um bom desempenho na prova. São grandes lembretes, tá certo? A parte do WhatsApp de dicas. O que é que a gente faz? A gente manda a questão, posteriormente a gente manda o gabarito e ainda dentro da necessidade de aprofundamento a gente manda a resposta comentada em áudio. Tá? Nós temos aí a grande diferença para o grupo do Facebook. No Facebook a gente vem mandando as questões, são questões mais rebuscadas, e após a gente faz um comentário em vídeo, tá certo? Para que gere uma interação entre todos aqueles componentes do grupo, tá? Nós temos ainda as diversas formas daqueles que querem efetuar aprofundamento de preparação tanto online quanto de preparação presencial. Beleza, galera? Muito obrigado pela confiança e até o próximo vídeo. E estamos juntos, vamos preparar para o grito de guerra. Se você está sozinho, se você está me ouvindo, toda a energia agora nesse grito de guerra, hein? Vamos lá, juntos, juntos!